Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Pessoal, sou monge daico, sou monge da tradição Zen, do budismo japonês, sou especializado em meditação e é um pouquinho a nossa proposta do programa Insight, que é compartilhar com vocês e apresentar isso que a gente chama Zazen. Zazen quer dizer sentar em um estado profundo de meditação. Zen, apesar da gente usar essa palavra como se fosse uma coisa relaxada, descontraída, Zen na verdade quer dizer meditação. É um estado profundo de meditação, onde a mente encontra a própria mente. E é o que Buda fazia lá na Índia. Buda foi um príncipe que viveu 2.600 anos atrás e se dedicou a buscar o sentido da vida, a conhecer a si mesmo. Ele queria saber que história é essa de nascer, ficar velho, ficar doente, morrer, o que estamos fazendo aqui, será que tem sentido nessa história? Então ele foi buscar esse conhecimento através da meditação. E através dessa experiência de sentar-se em silêncio, ele consegue acessar a parte mais íntima e profunda de si mesmo, a sua essência, a sua natureza verdadeira, que algumas pessoas vão chamar a sua face original, o seu rosto verdadeiro, o seu eu maior, seu eu verdadeiro. Uma coisa que a gente fala no Zen é para não colocar uma cabeça em cima da sua, para não fingir que você é uma coisa que você não é, para não fingir que você está sentindo coisas que você não está sentindo, ser verdadeiro, porque através da verdade a gente encontra a liberdade. Então o que Buda fez para ter esse despertar foi meditação, e através da meditação ele percebe que não está separado de nada, de ninguém, que tudo que existe faz uma única vida, uma única teia, que a gente chama o Uno, o absoluto, né? E esse absoluto, ele é composto de inúmeras partes relativas, mas esses dois aspectos fazem uma realidade. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de budismo e prática social. Então essa foi a base dos conceitos budistas e o que isso tem a ver com a nossa sociedade, como que isso se aplica na nossa vida diária, na nossa vida concreta, de pegar o ônibus, de trabalhar, de nos relacionarmos. Algumas pessoas acham que o budismo, por tratar muito de meditação, é uma religião que deixa as pessoas muito ensimesmadas, muito individualizadas. Então existiu na década de 70 uma crítica nos Estados Unidos dizendo que as pessoas que estavam buscando meditação tinham uma motivação muito egoísta e que o budismo seria, portanto, uma religião de enaltecer o ego ao invés de liberar-se do ego, né? E, na verdade, o monge chamado Maezumi Roshi, lá nos Estados Unidos, quando ele ouviu isso, ele ficou muito bravo. E ele dizia que quando a gente fala de budismo, nós já estamos falando de engajamento social. Nós já estamos falando de serviço e prática social. Porque quando a gente fala de budismo, nós estamos falando dessa percepção de que todos e todas estamos em rede, de que estamos interligados e interconectados. Então, quando eu falo de despertar da mente, de despertar espiritual, significa despertar a consciência para o todo, para perceber que todas as pessoas, todos os seres são sagrados, que tudo que existe é importante e que tudo é digno da nossa honra, do nosso respeito. Tudo merece ser tratado bem. Então, quando a gente fala de meditação em budismo, nós já estamos falando de prática social. A meditação verdadeira, ela começa com o ego, sim, começa com o nosso personagem, com a nossa individualidade, com o eu pequeno que quer se iluminar. E isso pode ser uma motivação egoísta, sim. Na verdade, na maioria das vezes é. E é assim que quase todos de nós começamos, pelo eu individual, individualista, egóico, egoísta, que quer o bem a si, que quer uma iluminação para si mesmo. Isso não é mentira, é assim mesmo que acontece. Então, o processo meditativo, no começo, ele pode de fato ser motivado, ser desenvolvido através de uma vertente, de um viés egoísta, autocentrado, eu quero o bem para mim. Isso é assim mesmo que acontece. Mas a meditação, quando progride, quando a gente insiste, persiste no caminho e a pessoa se dedica de fato a adentrar e estudar propriamente, estudar o próprio ser, inevitavelmente vai haver um momento em que
prática por si só da meditação vai fazer com que a pessoa perceba que ela não está separada de nada que existe, que tudo que existe no universo, no céu e na terra, fazem uma só vida, um só corpo, uma só essência. E é essa experiência que a gente chama de experiência mística, a experiência do despertar espiritual, onde esse eu individual perde um pouco as fronteiras, os limites e se funde com o cosmos, se funde no todo, onde a sensação do eu separado, do eu recortado da realidade não está mais lá, onde a gente se percebe em inter-relação com tudo que existe o tempo todo. Então, nos templos e mosteiros, a nossa prática de meditação, que a gente chama de Zazen, Za quer dizer sentar e Zen quer dizer meditação, a gente faz de frente para a parede. Então, os monges se sentam, não só os monges, os praticantes Zen, se sentam voltadas, sentados de frente para a parede. Pode ser uma parede branca, às vezes no Japão é de madeira. Mas por que de frente para a parede? Primeiro, para evitar estímulo, para evitar distrações. Então, a gente não fica olhando uns para os outros, não fica olhando para uma imagem, não fica olhando para um altar. Senta de frente para a parede para diminuir as provocações, de modo que não tenha nada para me distrair desse olhar que eu vou dar para mim mesmo. E também, de uma maneira mais filosófica e mais profunda, a gente senta de frente para a parede para perceber as nossas próprias paredes, para perceber os nossos muros e fronteiras, as coisas que nós construímos para nos separar dos outros, para nos separar da vida. E isso a gente constrói com as nossas camadas mentais, com as nossas projeções, com as nossas expectativas, com os nossos julgamentos. A gente cria paredes que vão nos separando dos outros, que vão dizendo, não, isso aqui serve, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Então a prática da meditação é fazer com que essa parede caia, com que essa divisão desapareça. As guerras são feitas porque as pessoas veem fronteiras imaginárias onde não tem nenhuma, porque a Terra é um planeta. E a espécie humana é uma espécie. Mas como nós criamos divisões, separações, muros o tempo inteiro, nós não temos uma sociedade harmonizada, nós temos todas essas diferenciações. Então tem um monge que viveu nos Estados Unidos chamado Bernie Glassman, onde todo o seu despertar espiritual foi baseado na sociedade. O que fazer para harmonizar essa sociedade cheia de rachaduras, onde tem pessoas vivendo nesses lugares onde ninguém quer ir, ninguém quer olhar, ninguém quer incluir. Então o trabalho desse monge foi desenvolver várias práticas, retiros e processos bastante inovadores para fazer as pessoas acessarem esse nível de percepção e consciência mais profundo, onde cada pessoa vai perceber-se interligada a todo o resto. Então, uma das principais coisas que esse monge fez foi lá em Nova York, na década de 70 e 80. Vocês imaginam que nessa época era muito violento e muito pesado. E ele abriu um projeto de uma padaria de luxo, uma padaria de produtos de luxo, onde ele empregava pessoas em situações de rua, pessoas marginalizadas, pessoas prostituídas, embriagadas, para trabalhar, pagos por hora, para fazer produtos de luxo, onde eram vendidos a alto preço em Nova York. Então ele fazia coisas de muita qualidade, produzidas por pessoas muito simples, que tinham emprego, que eram pagas para isso, numa forma de inclusão social. A ordem que esse monge fundou chama Zen Peacemakers, Zen dos Fazedores da Paz. E há inúmeros projetos sociais que são baseados nessa experiência da meditação. Esse da padaria é um deles. Depois esse monge vai desenvolver uma coisa que chama retiro de rua. Retiros de rua acontecem no Brasil também, e são retiros onde, em vez das pessoas ficarem retiradas em algum templo ou centro de prática, elas vão sair para as ruas. E vamos ficar 5 dias vivendo nas ruas, não fingindo que somos moradores de rua, mas fazendo uma imersão. É um retiro, uma experiência religiosa, onde passam-se 5 dias nas ruas, morando com a população de rua, pedindo para ir ao banheiro em bares, em albergues, em restaurantes e tendo a experiência de pedir esmola. Não para fingir que somos moradores de rua, não é isso, mas para que a sensação de separação desapareça, para que a gente perceba que vivemos uma só vida. E ao colocar as pessoas nessa situação, automaticamente
as pessoas já estão saindo das suas zonas de conforto, dos seus eus familiares, dos seus sistemas egóicos, individualistas. E para passar 5 dias na rua, certa libertação desses bitolas, das amarras do eu, acontece, porque a pessoa sai da vida familiar, conhecida, previsível, cotidiana, para adentrar um outro tipo de vida, a vida do universo, a vida do planeta, onde a gente está aberta a tudo que existe, não é do meu jeito, no meu ritmo. Então, levar as pessoas a fazer esses retiros de rua é uma forma eficiente, um meio hábil para ajudar nessa percepção, nesse despertar espiritual. Sem contar que é uma prática social bem interessante, porque faz as pessoas de diferentes níveis sociais dependerem daquela população de rua, que vai mostrar onde tem lugar para tomar banho, onde tem alimento. Muitas vezes as pessoas buscam papelões para dormir e vão interdepender dessas pessoas que muitas vezes são passadas como invisíveis, não são nem notadas. Então é uma prática eficiente para fazer as pessoas acessarem essa essência que é o eu, que é o não eu que a gente fala. É o eu que transcende o eu, não é só fechado na minha história individual, mas percebe-se interligado, interconectado a tudo que existe. Então, quando a gente fala de budismo, estamos falando automaticamente de serviço social, porque o despertar da mente humana é perceber-se interconectado com todo o resto. Agora eu vou passar um recadinho para vocês e depois a gente vai ter uma aula de meditação, de Zazen, que é a prática essencial para adentrar esses níveis de percepção. Pessoal, tudo bem? Se você está interessado em saber mais sobre o Zen Budismo, lá no nosso templo, a comunidade fica no Pacaembu, a gente vai estar começando um curso de introdução ao Zen Budismo, que vai começar dia 28 de fevereiro. São 4 meses de aula num formato híbrido. Vai ter aula presencial e aula online, dá para vocês acompanharem de onde vocês estiverem. Vai ter participação especial da monja Koen, que é minha professora, e o curso vai ser liderado por outra monja que chama Reishin. Então vocês podem se inscrever no site da nossa comunidade, que é zendobrasil.org.br, e lá vocês podem ver todas as nossas atividades, também livros, cursos, aulas, eventos, retiros, palestras, tudo que está rolando. Então entra lá no nosso site e eu também vou chamar vocês para escrever para a gente no nosso WhatsApp, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, para enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões, conselhos. Envia para mim que eu vou estar lendo e respondendo todas as semanas, aqui todos os dias no ar para vocês, a partir da semana que vem. Então estou contando para vocês a história desse monge Bernie Glassman, que fundou essa ordem dos Zen Fazedores da Paz, que tenta conciliar a prática de meditação e os insights trazidos pela meditação com o serviço social. Então contei para vocês a padaria que ele fez com moradores de rua, os retiros de rua que ele organiza em todos os países do mundo praticamente, onde as pessoas vão passar 5 dias vivendo na rua para sair das suas zonas de conforto e acessar esse eu que não é o eu pequeno, o eu individual familiar, que é um eu muito maior, universal. E outra coisa que esse monge fazia também era organizar retiros em locais de guerra, em locais de refugiados, como na Bósnia, em Auschwitz, nos campos de concentração da Segunda Guerra, para que as pessoas tenham uma imersão nesses lugares onde muita violência aconteceu, para que isso nunca mais se repita. São retiros que ele chamava de retiros de testemunho, onde as pessoas eram convidadas a testemunhar, a observar os horrores da guerra, para que isso não se repita nunca mais. E mais do que isso, para que a gente possa identificar em nós mesmos as nossas tendências violentas, os nossos ditadores, as nossas tendências de exclusão, que diz não, isso é puro, isso não é. Então são maneiras eficientes de promover essa reflexão, de fazer com que as pessoas tenham um olhar profundo para si mesmas, e nesse olhar para si mesmas que a gente possa ver todos os nossos processos de divisão, discriminação e separação, que diz eu sim, os outros não, que recorta, que discrimina a realidade em vários níveis, que a gente possa transcender isso e chegar na mente una, que inclui tudo e todos, tanto na sua sabedoria quanto na compaixão, de cuidar, de ter ternura por tudo e todos. E a essência dos ensinamentos desse monge era dizer o seguinte: imagina que eu faço um corte aqui na minha mão esquerda. Automaticamente, a minha mão direita vai se mobilizar para cuidar.
eu vou lavar, eu vou cuidar, eu vou fazer um curativo, mas eu vou fazer alguma coisa com a minha mão direita para cuidar da minha mão esquerda, sabendo que se uma parte do corpo dói, o sistema inteiro está sendo afetado. Então, quando a gente fala de iluminação, é isso. Iluminação em serviço social é perceber que nós somos todos membros, partes de um único corpo. E que se tem uma parte doente, o corpo inteiro é responsável por cuidar dessa parte. Então, da mesma forma que a mão direita automaticamente, naturalmente vai cuidar da mão esquerda, sem ficar se sentindo o máximo, sem dizer, nossa, vejam como eu sou uma boa mão, que vou cuidar da outra mão. Não, é uma ação natural, uma ação automática de cuidar, porque eu quero o bem do sistema inteiro, porque eu estou desperto para o sistema inteiro, porque eu sei que essa mão não está separada dessa e que se essa mão estiver sangrando, o corpo inteiro vai sofrer. Então, a prática do despertar espiritual é o despertar para esse corpo único. E quando a gente desperta para esse corpo único e vê que tem algumas partes sofrendo, a nossa ação, a nossa atitude natural é cuidar para que o bem do todo se reestabeleça. Então, quando a gente fala de meditar, como diz o fundador da minha ordem, chamado Eihei Dogen, que foi um monge que viveu de 1200 a 1253 no Japão, século XIII, ele dizia, estudar o caminho de Buda, estudar o caminho da iluminação, é estudar a si mesmo, é estudar o próprio eu, é olhar para a própria mente, a mente com a própria mente. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. É isso que eu repito para vocês sem parar. Quando a gente olha para nós, a gente vê que existem inúmeras camadas, inúmeros aspectos de consciência, muitas delas individuais relacionadas a este personagem, a este corpinho, mas que conforme a gente adentra mais profundo na nossa própria mente, no nosso próprio ser, a gente chega numa essência que é universal, que permeia a tudo que existe. Então, olhar para mim mesmo, esse mim mesmo é importante, mas esse mim mesmo vai me fazer esquecer-me de mim mesmo, transcender o próprio eu, o próprio ego, ir além, não ficar restrito, não ficar limitado. Até a gente fala do super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é aquele que supera a si mesmo, que supera o próprio ego, o próprio homem, que vai além de si, que se expande, que abre, que está além dos próprios limites. Super-homem. Então, a pessoa iluminada vai além de si mesma, não está fechada no próprio mundo, nas próprias interpretações, nas próprias vontades, mas é capaz de ver o que está acontecendo ao seu redor e atender às necessidades verdadeiras. Não só as necessidades dos egos das outras pessoas, mas ver o que de fato está acontecendo e o que é adequado em cada circunstância. Mas para isso é preciso estar presente, é preciso ter lucidez, é preciso saber diferenciar o que é a minha interpretação, o meu julgamento daquilo que está de fato acontecendo. E isso é treinado, isso é desenvolvido, essa capacidade da mente estar clara, lúcida, refletindo a realidade como ela é. Isso é o que a gente busca desenvolver em meditação, que é o que eu vou ensinar para vocês todos os dias. E agora vamos praticar um pouquinho. Então agora eu vou mostrar para vocês como sentar em Zen. Zen não é ficar relaxado de papo pro ar achando que está tudo bem. Zen é estar concentrado, estar presente, é um estado profundo de meditação. Então para meditar, a primeira coisa a gente tem que colocar o corpo numa postura adequada. Tem que se posicionar de uma forma propícia para isso, para esse olhar para dentro. Então, a primeira coisa é achar uma base estável, pode ser numa cadeira, num banquinho ou sentado no chão, numa almofada com as pernas cruzadas. Existem várias formas, mas o mais importante é que a base esteja estável, que não esteja bambo, balançando para lá e para cá, que você possa estar firme para ficar imóvel, porque é essa imobilidade que vai fazer a nossa mente se aprofundar, que vai fazer a nossa percepção captar níveis mais sutis e profundos, tanto da realidade quanto de nós mesmos. Para isso é importante ficar parado, ficar imóvel. E para ficar imóvel a gente tem que achar uma postura adequada, que é ao mesmo tempo confortável, mas que não é um descanso, que não é um relaxamento. Então o que a gente treina aqui é um caminho do meio, é algo entre ficar muito acordado e muito relaxado. É uma tensão média de presença e relaxamento. Então, tendo alinhado o próprio corpo, a gente pode buscar o alinhamento da nossa mente.
Então, a coluna vertebral a gente quer que ela fique no eixo, esticada para cima, a gente não senta para baixo, não senta despencando e vamos tentar sentar em cima dos ossinhos da bacia, que chamam isquios. Existem 2 ossinhos que fazem assim, que são feitos para sentar e nem sempre a gente senta em cima desses ossinhos. Então a gente busca aqui puxando a perna para ver se estamos sentando em cima dessa base que foi feita para isso e projetando a coluna para cima. Então a gente quer crescer, quer alongar dentro do nosso eixo. Depois os ombros, eles ficam relaxados, mas não ficam nem fechados nem muito abertos. É como se tivesse um ovo embaixo de cada axila. Então tem que achar essa distância adequada, que é para cada corpo única. E depois a gente vai buscar alinhar as orelhas com os ombros. E o nariz vai ficar no mesmo plano do umbigo. Mas não é que eu vou ficar olhando o meu umbigo, não. É que só que eu não vou deixar a cabeça torta, eu vou ficar sempre no meu eixo. E aí, tendo achado esse eixo da parte principal do corpo, que é a nossa coluna, nós vamos posicionar as mãos no que a gente chama mudra cósmico. Então a mão direita vai vir embaixo, a mão esquerda vai vir em cima, os dedos não se cruzam assim, fica uma mão embaixo da outra. E os polegares vão se tocar levemente, a pontinha dos dedos maiores vão se tocar. E isso aqui vai ser o nosso principal ponto de atenção e de presença, para que a gente possa ficar presente o maior tempo possível. A gente não medita para acessar níveis muito extraordinários, muito alterados de consciência. A gente fala nível alterado de consciência é a raiva, o ciúme, a preguiça. Isso são alterações da consciência. O que a gente quer acessar aqui é a nossa mente verdadeira, natural, a nossa presença que está aqui o tempo inteiro, só que a gente se desconecta. Então não é nada extraordinário, nada especial. Nós não queremos nos tornar especiais, nós queremos nos tornar comuns, naturais. É isso que a gente busca, nosso ser, nosso eu natural, nosso eu verdadeiro, para que a gente tenha naturalidade, para que a gente possa fluir sendo a gente mesmo. E esse é o principal presente que a gente pode dar para nós mesmos, nos conhecer. Que é o que o fundador da minha ordem disse quando ele voltou da China para o Japão. Ele disse, os olhos estão na horizontal e o nariz está na vertical. Eu me conheço, eu sei onde eu estou. Eu estou aqui agora, fazendo o meu melhor. Fazendo o melhor que eu posso da minha presença. Porque para fazer o bem, eu preciso fazer bem feito. E para fazer bem feito, eu preciso estar presente, consciente. E isso é treinado, isso é desenvolvido através da meditação. Essa habilidade de voltar para o que está acontecendo na realidade, voltar a mente para o que está acontecendo aqui e agora. Não as minhas fantasias, as minhas projeções, mas ver o que é, como é, que a gente vai chamar Nyose. As coisas são como são. E quando a gente é capaz de ver o que é, como é, a gente é capaz de ter uma atitude adequada em cada situação. Então, essa é a nossa proposta do programa Insight. In quer dizer para dentro e Sight quer dizer visão. E é exatamente isso, é uma reflexão não só budista, mas uma reflexão sobre a mente humana e sobre o que é esse autoconhecimento, esse conhecer a si mesmo através desse olhar para si mesmo. Então, eu vou estar aqui todos os dias, de manhã, ensinando vocês a dar esse olhar mais profundo dentro da sua própria mente, que você vai perceber que a sua mente não é só sua, a sua mente faz parte da vida do universo inteiro.